Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma dúvida que aparece com muita frequência entre pessoas que estão começando a estudar programação. A dúvida é a seguinte: qual é a melhor forma de estudar programação? Muita gente começa cheia de entusiasmo. Compra cursos. Assiste aulas. Baixa livros. Abre o computador. E começa a estudar. Mas depois de algum tempo surge uma sensação estranha. A pessoa sente que está estudando muito, mas não está evoluindo na mesma velocidade. E isso gera frustração. A pessoa começa a pensar: será que programação não é para mim? Na maioria das vezes o problema não é falta de capacidade. O problema é a forma como o estudo está sendo feito. Estudar programação exige um método um pouco diferente de estudar outras disciplinas. E hoje eu quero compartilhar algumas ideias que podem ajudar bastante nesse processo. A primeira coisa importante é entender que programação não se aprende apenas assistindo aulas. Assistir aulas ajuda. Ler livros ajuda. Mas programar é uma habilidade prática. É muito parecido com aprender a tocar um instrumento musical. Você pode assistir vários vídeos sobre como tocar violão. Pode entender teoria musical. Mas se não praticar, o aprendizado não acontece. Com programação é exatamente assim. Assistir aulas sem praticar é como assistir vídeos de academia esperando ganhar músculos. Infelizmente não funciona. Por isso, uma das regras mais importantes é programar todos os dias. Mesmo que seja por pouco tempo. Mas escrever código regularmente. Resolver pequenos problemas. Experimentar ideias. Isso faz uma enorme diferença no aprendizado. Outro ponto importante é que muitas pessoas tentam aprender muitas coisas ao mesmo tempo. Começam estudando uma linguagem. Depois veem um vídeo sobre outra linguagem. Depois tentam aprender um framework. Depois começam a estudar banco de dados. E de repente estão tentando aprender 5 tecnologias diferentes ao mesmo tempo. O resultado normalmente é confusão. Programação já é complexa por natureza. Por isso o ideal é focar em uma coisa de cada vez. Escolher uma linguagem. Aprender os fundamentos. Entender lógica de programação. Praticar bastante. E só depois expandir para outras tecnologias. Outro erro muito comum é estudar apenas conteúdos passivos. Ou seja, assistir vídeos. Ler artigos. Acompanhar explicações. Tudo isso é importante. Mas não é suficiente. Uma das formas mais eficientes de aprender programação é resolver problemas. Por exemplo, criar pequenos programas. Resolver exercícios de lógica. Implementar algoritmos simples. Cada problema resolvido ajuda a desenvolver raciocínio. Ajuda a entender como estruturar soluções. E ajuda a fixar os conceitos aprendidos. Outra estratégia extremamente eficiente é criar pequenos projetos. Projetos ajudam a conectar diferentes conceitos. Por exemplo, em vez de apenas estudar estruturas de repetição, você pode criar um pequeno programa que faz algo útil. Talvez um sistema simples de cadastro. Talvez um pequeno jogo. Talvez uma calculadora. Projetos tornam o aprendizado muito mais concreto. Eles também ajudam a desenvolver uma habilidade muito importante na programação. Resolver problemas que não estão completamente definidos. Porque no mundo real, os problemas raramente vêm acompanhados de instruções detalhadas. Outra dica importante é aprender a lidar com erros. Todo programador encontra erros. Na verdade, muitos erros. Erros de sintaxe. Erros de lógica. Erros de execução. Isso faz parte do processo. Muitas pessoas desistem porque acham que os erros significam que não são boas o suficiente. Mas na realidade os erros fazem parte do aprendizado. Cada erro é uma oportunidade de entender melhor como o sistema funciona. Outro ponto importante é aprender a ler código. Muita gente acredita que aprender programação significa apenas escrever código. Mas ler código também é fundamental. Ler código de outras pessoas.
Analisar exemplos. Entender como soluções foram implementadas. Isso ajuda a desenvolver uma compreensão muito mais profunda da programação. Além disso, ajuda a descobrir novas formas de resolver problemas. Outra estratégia muito eficiente é explicar o que você está aprendendo. Pode parecer estranho, mas ensinar é uma das formas mais poderosas de aprendizado. Quando você tenta explicar um conceito, você percebe rapidamente se realmente entendeu. Se a explicação fica confusa, provavelmente o entendimento ainda precisa melhorar. Por isso muitos programadores mantêm blogs, escrevem anotações ou explicam conceitos para colegas. Esse processo ajuda a consolidar o conhecimento. Outro ponto importante é ter paciência com o processo. Programação é uma habilidade complexa. Ela envolve lógica, abstração, resolução de problemas e conhecimento técnico. Não é algo que se aprende em poucos dias. O progresso acontece gradualmente. Pequenas melhorias ao longo do tempo. O importante é manter consistência. Estudar um pouco todos os dias costuma ser muito mais eficiente do que estudar muitas horas em um único dia e depois parar por semanas. Com o tempo, essas pequenas sessões de estudo se acumulam. E de repente você percebe que conceitos que antes pareciam difíceis agora se tornaram naturais. Em resumo, estudar programação de forma eficiente envolve algumas ideias principais. Praticar regularmente. Focar em uma coisa de cada vez. Resolver problemas. Criar projetos. Aprender com erros. Ler código. E manter consistência ao longo do tempo. Programação não é apenas conhecimento. É também prática e experiência. Quanto mais você pratica, mais natural o processo se torna. E aos poucos você começa a desenvolver algo que todo bom programador possui. A capacidade de olhar para um problema e pensar em uma solução estruturada. Se você está começando a estudar programação, lembre-se de que o progresso pode parecer lento no início. Mas com prática e consistência, os resultados aparecem. Se você gostou desse tipo de conteúdo sobre programação e engenharia de software, continue acompanhando o canal Programar. Aqui exploramos tecnologia, desenvolvimento de sistemas e programação de forma clara, didática e prática. Nos vemos no próximo vídeo.